Notícias. Reportagem. Entrevista. Um novo estudo realizado no Reino Unido sugere que as crianças entre os 8 e os 12 anos estão a tornar-se viciadas nas redes sociais e que os gostos no Facebook e Instagram funcionam como uma validação social para elas. Entre outubro e novembro, Anne Longfield, comissária das crianças em Inglaterra, desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de perceber o impacto que as redes sociais têm atualmente no bem-estar de uma criança entre os 8 e os 12 anos, especialmente no que diz respeito à autoestima. As redes sociais fazem com que as crianças criem uma ideia de um mundo irreal onde podem ter tudo aquilo que desejam. Para chegar a esse ponto, acreditam que têm de ser aceitos no mundo social da internet e que os gostos são o meio para ter a validação que tanto procuram. Para evitar este tipo de ilusões nas crianças, a investigação sugere algumas medidas para os pais, como falar com as crianças sobre os aspectos positivos e negativos das redes sociais e fazê-las entender as diferenças entre a aparência e a realidade para tentar combater a pressão que as crianças colocam nelas próprias. Fique também a saber que crianças e jovens que recebem educação financeira na escola tomam decisões mais adequadas na gestão dos recursos económicos e conseguem identificar mais facilmente o que é essencial do que é supérfluo, indica o estudo da Universidade do Porto. Portugal é o país da OCDE onde mais alunos abandonam a escola sem concluir o secundário. Mais de um terço dos alunos portugueses, 35% que iniciam o ensino secundário, não conseguem finalizá-lo em 5 anos. Os 3 padronizados, mais 2 a contar com chumbos. E acabam mesmo por abandonar a escola sem obter o diploma de ensino obrigatório. Portugal é, neste ponto, o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, que pior pontua, de acordo com a Education at a Glance 2017. Agora as notícias do universo Da Vinci. Foi lançado o vídeo institucional da marca Ginásios de Educação Da Vinci. O vídeo conta como Leonardo Da Vinci, apenas após ter feito uma viagem ao futuro, conseguiu resolver o cálculo que lhe faltava para elaborar mais uma das suas grandes invenções. O vídeo está disponível no Facebook e no YouTube oficial da marca. Está em fase de lançamento um programa inovador para a aprendizagem e treino de competências de empreendedorismo e comunicação em público para crianças e adolescentes. Neste programa do Da Vinci, os alunos serão desafiados com atividades estruturadas em modo de jogo, havendo desafios, acumulação de pontos, cartões de prémio e dinheiro virtual e trabalharão áreas como liderança, trabalho em equipa, delegação de tarefas, organização de tarefas, resolução de problemas, comunicação não verbal, postura, colocação da voz, discurso de improviso, entre muitas outras. Está em fase de lançamento um programa inovador para a aprendizagem e treino de competências de empreendedorismo e comunicação em público para crianças e adolescentes. Neste programa Da Vinci, os alunos serão desafiados com atividades estruturadas em modo de jogo, havendo desafios, acumulação de pontos, cartões de prémio e dinheiro virtual, e trabalhar áreas como a liderança, o trabalho em equipa, delegação de tarefas, organização dessas mesmas tarefas, resolução de problemas, comunicação não verbal, postura, colocação de voz, discurso de improviso, entre muitas outras. Temos hoje connosco em estúdio Domingos Pereira, é com ele que vamos saber um pouco mais sobre este programa. Domingos, os ginásios de educação Da Vinci estão, como disse, a preparar este programa de aprendizagem. Podes trocar por miúdos do que é que se trata, sobre o que é que se trata este programa? Olá, Nuno. Bem, este programa, ele basicamente está estruturado de forma a termos uma sessão de trabalho semanal
e em que, por cada sessão, os alunos, os participantes, eles vão ter que assumir aquilo que nós chamamos de personagens de liderança. Posso dar 2 exemplos, por exemplo, o Senhor Relógio, que tem a ver com a gestão de tempo, e o Senhor Memória, que tem a função de ir lembrando os colegas de aprendizagens adquiridas noutras sessões. E o que eles vão fazer com estas personagens, com estas funções, será influenciar, dinamizar as atividades que vão ter que realizar ao longo dessas sessões. Essas atividades estão estruturadas de forma como se desafios e jogos se tratassem para desenvolver determinadas competências. E posso dar também alguns exemplos de cenários em que eles vão ter que enfrentar, como por exemplo debates, em que vão ter que defender uma ou outra ideia, por exemplo discursos para campanhas eleitorais, por exemplo para concorrer a uma Câmara Municipal, organização de feiras de negócios, quer dizer, organização e participação em feiras de negócios. Portanto, há um grande conjunto diferente de atividades. E tudo isto nós procuramos fazer com que os alunos se sentissem estimulados a participar e a dedicarem-se. Como? Eles vão ganhar pontos de acordo com o desempenho demonstrado. Esses pontos vão servir para conquistar depois cartões de prémio e dinheiro virtual, que servirá também para eles poderem trocar por artigos Da Vinci, como material escolar ou vestuário, e outros artigos que possam existir em toda a rede nacional Da Vinci. Que competências é que os alunos que estiverem interessados e se inscreverem naturalmente neste programa podem vir a obter? Muito bem. Este programa ele, está montado de forma a trabalhar competências em 3 grandes áreas, na área do empreendedorismo, da liderança e da comunicação em público. Quando nós falamos em empreendedorismo, nós estamos a falar de competências ligadas à capacidade de trabalhar em grupo, à capacidade de identificar problemas e gerar soluções para resolver esses problemas, capacidade ou a competência de gerar alguma empatia, de estruturar uma ideia, de a apresentar, quer para gerar uma determinada venda ou simplesmente para conseguir partilhar determinada ideia. Quando falamos em liderança, estamos a falar de outras competências, como por exemplo, trabalhar a capacidade de escuta ativa, o saber ouvir, o gerar empatia com outras pessoas. O delegar também é aqui muito, muito importante. Quando falamos em comunicação em público, temos aqui um outro conjunto bastante variado de competências, nomeadamente o controle da nossa postura, o controle da expressão não verbal, novamente também aqui a assertividade. Portanto, há aqui variedíssimas competências que eles vão ter que trabalhar e vão fazê-lo de forma... Eles, à partida, eles não sabem exatamente que conceitos é que estão a trabalhar, que competências é que estão a trabalhar. Eles vão fazer tudo isto de uma forma divertida, enfrentando determinados desafios, ao mesmo tempo que vão estar a semear e a desenvolver este tipo de comportamentos mais sérios e que vos vão deixar mais preparados para a vida profissional futura. Falaste há pouco na liderança. A liderança, muitas vezes falamos nela como sendo algo inato, que existe desde sempre, ou que por isso simplesmente não se consegue aprender. Não é verdade, não é? A liderança também é possível aprender-se desde ter idade, não é? Eu acredito que existem pouquíssimas coisas que nascem impressas no nosso DNA e penso que a liderança não é uma delas. A liderança não é uma competência, é um conjunto variedíssimo de competências, como eu há pouco estava aqui a descrever. Nós, para sermos bons líderes, temos que exercer uma escuta, temos que aprender a ouvir os outros, temos que conseguir fazer uma gestão de emoções inteligente, temos que conseguir também trabalhar em equipa, persuadir os outros, ou convencê-los de que as nossas ideias possam estar um pouco mais corretas do que outras. Portanto, existe um conjunto de competências que nós vamos adquirindo por via das experiências que vamos enfrentando ao longo da nossa vida, desde tenra idade. Portanto, isto tem a ver com a educação que é dada em casa, que é dada na escola e por força do hábito e do treino. Portanto, todo o tipo de competências, quer intelectuais, até mesmo ao nível da nossa capacidade física, quase tudo pode ser treinado, desenvolvido e melhorado. Nesta área, quanto mais treinarmos estas competências que formam um bom líder, melhor líderes nós nos poderemos tornar. Muito bem. E a capacidade de falar em público é uma coisa que, até para os adultos, é sempre um grande desafio, não é? E muitas vezes um obstáculo.
Se começarmos a trabalhar essa capacidade enquanto crianças e adolescentes, naturalmente que esses obstáculos poderão ser resolvidos muito mais cedo. E esse também é um dos objetivos, não é? Essa capacidade também. Até porque, mesmo em contexto escolar, se tu tiveres um domínio sobre o teu discurso público, irá facilitar naturalmente a vida a estes jovens. É interessante tu colocares a questão em relação também aos adultos. Eu li, não há muito tempo, um estudo que colocava o medo de falar em público logo a seguir ao medo de morrer. Portanto, qual é que era o principal medo das pessoas? Normalmente é morrer e a seguir depois é o expor-se em público. Ora, este medo começa a enraizar-se também, novamente, desde cedo. A inibição de levantar o dedo quando o professor faz uma pergunta e se alguém quer responder àquela pergunta, e as crianças têm algum receio de responder mal e depois de ser a chacota perante os colegas, aquela inibição, aquele medo, aquele bater do coração e começar a suar, e o nervosismo de enfrentar a turma para apresentar um trabalho, para apresentar uma determinada ideia. Portanto, isto começa logo, não estando a falar já antes de iniciar um processo escolar, mas na escola isso é evidente. Ora, se nós não demonstrarmos, se não colocarmos aquela criança numa situação em que ele possa perceber-se de que falar em público não tem que ser um horror, mas sim uma fonte de prazer, ele vai crescer e vai aumentando esse medo de enfrentar as pessoas em público, quer, por exemplo, nós quando falamos em falar em público parece que é sempre enfrentar uma plateia de dezenas de pessoas, mas não tem que ser. Por exemplo, aquilo que nós estamos aqui a fazer, esta entrevista, é o falar em público. Nós podemos ter que também manifestar as nossas ideias numa reunião de trabalho ou numa reunião mais informal, mas ainda assim que teremos que falar para pessoas que se calhar não conhecemos. Portanto, existem vários cenários em que o falar em público é muito importante e devemos fazê-lo com normalidade. Quanto mais cedo nós nos apercebermos de que isso é normal, isso depois vai melhorar imenso a nossa capacidade de nos expormos, a nossa capacidade de nos expressarmos e de não termos quebras no nosso raciocínio. Eu estou, por exemplo, a pensar, quando era estudante, muitas das vezes, quando era chamado a enfrentar os meus colegas e apresentar um determinado trabalho, eu até podia ter levado o meu discurso bem preparado, as ideias que queria transmitir, mas o nervosismo levava-me a que eu passasse determinados raciocínios de uma forma que eu não queria, e muitas vezes os raciocínios nem sequer eram corretos. Ou seja, esse nervosismo inviabiliza a nossa capacidade de nos expressarmos e as ideias corretas que nós queremos transmitir. Muito bem. Quem estiver interessado em saber mais e, sobretudo, em saber datas de arranque desta iniciativa, onde é que pode consultar essa informação, Domingos? Convém dizer que este programa vai estar disponível em todos os ginásios da marca. Portanto, estou a falar em mais de 50 localidades que estão distribuídas pelo país, e as pessoas que possam ter interesse neste programa irão encontrar informação logo no primeiro trimestre do ano, a partir do nosso site oficial da marca, ginasiosdavinci.com, e também através da nossa página oficial no Facebook, Ginásio de Educação Da Vinci. Muito bem, agradeço ao Domingos, muito obrigado. Ficámos a saber mais sobre este interessantíssimo programa que vai ser lançado ainda neste primeiro trimestre do ano pelos Ginásios de Educação Da Vinci.